Então, nós continuamos hoje à noite considerando os 7 elementos da expiação. A palavra, só para resumir e revisar um pouco, a palavra expiação quer dizer cobrir. Então, nós temos pecados e os nossos pecados expostos diante de Deus vão nos condenar. Mas se Deus tiver como cobrir os pecados, Ele não vai nos castigar. E essa expiação veio por meio do sangue de Jesus. E quando falamos da expiação, há várias coisas ou elementos que têm a ver com isso. Já lidamos com a substituição, Jesus morreu em nosso lugar. Redenção, nós éramos escravos ao pecado, agora andamos livres em Jesus Cristo. Temos reconciliação com Deus, éramos os inimigos de Deus, agora pela salvação somos os filhos de Deus. Temos propiciação, que quer dizer que nós não tínhamos a justiça suficiente para satisfazer Deus. Ele não aceitava a nossa justiça, para Ele é só trapo de imundícia. Então Jesus veio sem pecado e morreu por nós, podendo trazer essa satisfação, ou seja, a palavra propiciação. Agora nós estamos na 5ª palavra, que é a palavra perdão. E nós sabemos que a palavra perdão é uma palavra muito boa, traz consolação quando a gente considera isso. Mas não vem sem custos. Veja comigo, por favor, Efésios 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Diz aqui: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. E marca essas 2 palavras: em Cristo. Não existe perdão sem Cristo. Você não pode simplesmente dizer para Deus: Deus, eu errei, eu estou confessando o meu pecado, me perdoe. Ele pode até querer perdoar dessa forma, mas Ele não pode, porque Ele é o juiz final, Ele tem que manter justiça, então Ele exige punição. Então o único jeito é alguém morrer por nós. Nós podemos dizer que alguém deve outra pessoa. Eles vão para o fórum e eles estão lá e o juiz diz: você tem que pagar a dívida. E outra pessoa vem que não está culpado e fala: olha, eu não devo ninguém, mas eu vou pagar a dívida. E quando pagar a dívida, a pessoa que devia não deve mais. Alguém pagou. E quando Jesus morreu por nós, Ele pagou a nossa dívida. Agora Deus pode dizer: então eu perdoo o homem, o crente. Essa é a ideia. Vamos ver um pouco mais da teologia atrás disso. Vamos para o livro de Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 2. Deus risca a cédula contra nós. A Bíblia diz aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas,
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então a ideia quanto a Deus é o seguinte: existia, vamos dizer, uma folha, um papel com os nossos pecados marcados como testemunha contra nós. E Jesus, pelo sangue dele, ele acabou apagando essas coisas. Mas como? Diz aqui, versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Você quebrou essa ordenança ou esse mandamento aqui, a qual de alguma maneira nos era contrária, nos condenando. Você é pecador, você cometeu esse pecado, e esse pecado, e esse pecado, e esse pecado, porque a lei diz, não pode, não pode, não pode, não pode, e você fez essas coisas. E diz aqui, e atirou do meio de nós, o que estava nos condenando, cravando, ou pregando, na cruz. Está na cruz. Quando então Jesus morreu por nós, ele morreu como o nosso pecado, toda a nossa condenação, cada mandamento quebrado, Jesus morreu ali por nós. Agora não existe mais nada para condenar aquele que tem Jesus, porque Jesus traz esse perdão. Perdão completo, 100%, ele morreu por cada pecado nosso. Você pode agora, nesse momento, e não é bom sempre fazer isso, mas você pode pensar no pior pecado da sua vida. A coisa mais horrível, que traz a maior vergonha. Você pode pensar naquilo agora. E Jesus se tornou isso e morreu por isso na cruz. Essa é a ideia bíblica. Então, nessa expiação, há perdão. A próxima palavra, a sexta palavra, é a palavra justificação. Jesus capacita o crente com a justiça necessária para ser aceito por Deus. Então, número 1, vem pela graça por meio da fé. Vamos ver umas passagens. Atos 13, por favor. Atos 13. Atos 13, versículo 39, diz o seguinte: e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Pergunto para vocês: quem é justificado? Todo aquele que crê. Então você crê em Jesus, ele justifica. E a palavra justificar dá a ideia, não simplesmente ele é perdoado, mas é como se você nunca tivesse pecado. Deus olha para você e diz: você não tem mais pecado. De uma forma bem técnica, ninguém aqui é justo, mas todo aquele que receber Jesus aqui, muitos aqui, quase todo mundo talvez, já recebeu Jesus, nós somos justificados. E há uma diferença. Justo quer dizer você tem justiça. Justificado quer dizer Deus deu justiça para você, que não era de você, era de Jesus. Ele nos deu isso para podermos ser justificados. Veja comigo Romanos 3, por favor. Romanos 3, 24. Ele
diz aqui em versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, agora Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Como é que nós somos justificados? Gratuitamente. Não é uma palavra bonita essa aqui? Quer dizer, você não merece e ainda Ele dá. Você é o pecador, eu sou o pecador, Ele justifica. Ele traz para nós justiça não merecida. Daí tem a palavra aqui, em versículo 24, graça. Graça. Vamos ver agora capítulo 4, versículo 6. Diz: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Ok. A palavra imputar é uma palavra menos usada, talvez você nem saiba o significado. Mas a ideia é atribuir para alguém algo que a pessoa não necessariamente tem. Pode ter, mas, por exemplo, se for para o fórum aqui e o juiz falar: você fez tal coisa errada e você não fez, e condena você, então esse juiz imputou isso para você. E pode ser que você não fez aquilo, mas ficou imputado para você, atribuído para você. Da mesma forma, Jesus, pelo sangue dele, imputa a justiça dele para nós. Então a gente tem essa imputação, mas a gente não tem essa justiça. Nós não andamos sem pecado. É Ele que não tem pecado. E Deus, quando Deus vê a gente, pecadores, crendo em Jesus, Deus fala: eu não vejo pecadores, eu vejo Jesus. Eu vejo a justiça do meu Filho. Imputação. Nessa justificação, Ele imputa a justiça de Deus. Daí, capítulo 5, versículo 1 diz, em Romanos: tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, crer, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra passagem muito boa e bonita, quando você compreende, você não merece, mas Ele imputa essa justiça para nós e nós agora temos paz com Deus, paz com Ele. A maneira, vamos ver 2 Coríntios 5, 21, isso explica um pouco mais a teologia e é uma passagem, eu já enfatizei, muito boa. Diz aqui em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, Jesus, o fez pecado por nós, ou seja, Jesus se tornou nosso pecado, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça. Justiça de Deus. Então, eu não sou justo, mas eu sou a justiça de Deus. Como? Jesus. É por causa de Jesus. Não tem outro caminho, é só Jesus. Agora o resultado, Romanos 5, versículo 9, diz o seguinte: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Agora, a sétima coisa aqui da expiação, o sétimo elemento da expiação é regeneração. Regeneração. A palavra gerar, aí a ideia de criar vida, e regenerar tem essa ideia de criar nova vida. Regeneração, então, dá esta ideia.
vai comigo, por favor, em Romanos ainda, capítulo 8. Romanos 8, versículo 3. Diz o seguinte aqui: porquanto o que era impossível à lei, ou para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ok, eu tenho uma pergunta, eu quero ver quem percebeu e entendeu esse versículo. Então veja aí na sua Bíblia, Romanos 8,3. Eu tenho uma pergunta. O que é que estava enferma, segundo Romanos 8,3? O que estava enferma? Alguém pode me dizer? Vou ler a primeira parte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. A lei, isso, a lei. Mas a lei é de Deus, como pode estar enferma? Porque não consegue fazer o que precisa fazer? Parece que está doente, mas por que a lei está doente? Como? Por causa da carne. Mas como? Porque a nossa carne não quer obedecer. Nossa carne quer desobedecer a Deus. Veja aqui, versículo 6. Porque a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A carne é o que transforma a lei para ser algo incapaz, insuficiente, não tendo poder para operar justiça em nós. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei é o padrão de Deus e a santidade dele, porém nós temos carne pecaminosa, então nós não conseguimos seguir a lei. Nós somos incapazes de obedecer a Deus até o padrão muitíssimo alto dele. Eu me lembro de uma vez, eu estava com minha esposa na casa de alguém, aqui na cidade, na verdade, e eu, com ela tentando evangelizar um casal, eu estava enfatizando a justiça de Deus e como nós somos pecadores e incapazes de seguir a lei. E a mulher, interessantemente, ela falou para mim, mas eu não acho a justiça de Deus muito alta. Eu acho que a justiça de Deus é só aqui, é alcançável. Eu pensei, que coisa! Ela acabou destruindo, sujando a justiça do Criador, como se ele fosse simplesmente outro homem normal. Não podemos fazer isso. Ele é Deus, a justiça é altíssima, por causa disso existe o inferno para todo aquele que não receber Jesus como seu Salvador. Não é brincadeira. E ela queria manter a ideia que a salvação é algo que a gente merece, então a gente faz boas obras, a gente vai para a igreja, tem nossa religião e nós vamos para o céu. E eu tentei explicar para ela, mas não, a salvação é por meio de Jesus, é Ele que traz para nós a justiça. E ela não gostou e a conversa continuou por bastante tempo meio tensa. Ela não quis aceitar isso. Para ela a salvação é pelos nossos esforços, ou seja, nossas boas obras. Mas se é por nossas boas obras, por que Jesus precisou morrer? Não faz sentido. Toda religião que a gente faz é para Deus, ele fala em Isaías, trapo de imundícia. Não vale nada. A gente precisa da regeneração, uma transformação de nós, porque somos incapazes de obedecer. Então, veja comigo o livro de Tito, um livrinho, no fim, quase no fim, do Novo Testamento. 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e depois Tito. E aqui em Tito,
capítulo 3, eu vou ler começando aqui em versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Olha aqui, pode marcar essas palavras. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5, agora versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então aqui ele usa as palavras regeneração e renovação em versículo 5, e isto pelo Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês consideram o Espírito Santo uma pessoa natural ou uma pessoa sobrenatural? Sobrenatural, né? Ele é Deus e Ele faz essa obra de regeneração. Nós éramos pecadores mortos nos pecados. Através dessa regeneração, a nova vida, uma transformação do nosso ser que recebemos através do Espírito de Deus, é algo que eu não posso explicar, mas somos novas criaturas. Então esse é o sétimo elemento bíblico da expiação aqui. Tudo isso vem da Bíblia. Precisamos entender, a salvação é muito, 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 muito mais do que a pessoa simplesmente decidir: eu vou ser crente, eu vou para a igreja e parar de ir para a festa, ou algo assim. Não, tudo isso é um entendimento muitíssimo errado. A salvação é substituição, redenção, reconciliação, propiciação, perdão, justificação e regeneração. E na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos considerar a extensão da expiação.